Fala, gente, professor Irã aqui na área para mais uma aula aí sobre uma aula de Química Geral 2, né? Dando continuidade lá àquela parte de gases que eu havia comentado no nosso último encontro síncrono, que eu falei rápido lá sobre aquela última equação, que trata basicamente da mudança de estado, levando em consideração a variação das três variáveis de estado, né? Que é pressão, temperatura e volume. Eu falei ontem rápido, lá o tempo já estava esgotando, e aí eu passei por cima das equações de maneira bastante acelerada. E aí esse vídeo de hoje é para a gente comentar aquela parte e finalizar essa parte aqui de equação geral dos gases, beleza? Então acompanha os slides aí e vamos nessa. Valeu. Beleza, gente. Então é o seguinte, ó. Aqui a gente, como eu já havia comentado ontem, a gente tem três sistemas, tá? Então a gente tem três sistemas gasosos. E esses três sistemas gasosos, os gases, obviamente, eles se encontram em três estados. Então, eu tenho o primeiro estado, que eu estou chamando de estado A, tá? Então, meu primeiro estado é o estado A. Esse estado A, ele vai sofrer algumas variações e ele vai mudar para um estado intermediário. Então, aqui eu tenho o primeiro estado, tá? Que é o estado A, tá? Tem o segundo estado, que eu estou chamando de estado intermediário, tá? Uma transformação gasosa, e tem o terceiro estado, eu estou chamando de estado B. Aí alguém vai falar, professor, eu não estou entendendo nada do que você está falando aí. O que eu estou falando aqui, gente? Estou falando que eu tenho um gás que está sob determinadas condições aqui no meu estado A, e aí eu vou mudar algumas condições desse gás. Quando eu mudo algumas condições, que eu estou dizendo, eu estou mudando as variáveis de estado, algumas variáveis de estado. Quando eu faço essa variação de algumas variáveis de estado, ou seja, quando eu modifico alguma variável de estado, eu vou mudar o estado. Então, digamos que eu tenho um estado A, que tem a pressão A, volume A e tem a temperatura TA. Se eu modificar qualquer uma dessas variáveis de estado, eu já vou mudar o estado do gás, porque eu falei que as variáveis de estado, elas servem para definir o estado em que o gás se encontra, beleza? Então, eu modificando essas variáveis, eu vou modificar o estado gasoso, o estado na qual o gás se encontra, tá? Para não ser muito redundante. Então, aqui eu tenho os três estados, beleza? Eu vou admitir, ou seja, eu vou supor, ou eu vou admitir mesmo, que a transformação do estado 1, do estado A, que a transformação do estado 1, né? Que eu acabei confundindo aqui, que a transformação do estado 1 para o estado intermediário seja uma transformação do tipo isotérmica. Se ela for uma transformação do tipo isotérmica, quer dizer o quê? Quer dizer que o meu T1 vai ser igual ao TA. Por quê? Porque a transformação isotérmica não tem variação de temperatura. Então, o T1 vai ser igual ao TA. E aí, nesse caso, se era uma transformação isotérmica, eu vou poder utilizar a lei de Boyle, né? Vou poder utilizar a lei de Boyle, que fala que o PV, ou seja, o P1V1 do estado 1, vai ser igual ao PAVA do estado intermediário. Beleza? Então, o que acontece aqui, do estado 1 para o estado 2? Eu estou variando apenas, eu estou mantendo constante só a temperatura. Quer dizer que a pressão e o volume estão sofrendo variações quando eu saio do estado 1 e vou para o estado A, o estado intermediário. Beleza? Então, digamos agora que o meu gás aqui no estado intermediário, eu quero fazer mais modificações com ele. Que modificação é essa que eu vou fazer? Eu vou fazer uma alteração no volume, porque você percebe aqui, ó, o volume do gás no estado intermediário é esse. Já no estado 2, ó, o volume é esse, ó, aumentou. Beleza? A gente tem um acréscimo de volume, tá? Só que essa transformação aqui do estado 2, que é o do estado intermediário, né, que é o nosso segundo estado, do estado intermediário para o estado 3, que é o estado para o terceiro intermediário, para o estado 2, que é o terceiro estado, tá bem confuso. De novo, essa transformação do estado intermediário, que é o nosso segundo estado, para o estado 2, essa transformação aqui, ela acontece com um aumento de volume. Então, você percebe que tem variação de volume. Ó. O volume aqui do estado intermediário é esse, e do estado 2 já é esse volume aqui maior, do gás, beleza? Só que essa transformação aqui, ela ocorre sem variação de pressão. Tá? A pressão aqui ela é refletida por esses pesos que estão sobre a minha barreira móvel aqui do recipiente. Então, percebe que eu tenho dois pesos aqui, ó. E aqui no estado 2 também tem dois pesos, então eu estou admitindo que a minha pressão aqui permanece constante, beleza? Então, se a pressão permanece constante, é uma transformação do tipo isobárica, não tem variação de pressão. Portanto, a pressão do estado intermediário, que eu estou chamando de PA, é igual à pressão do estado 2, que eu estou chamando de P2, beleza? Então, se é uma transformação isobárica, eu não vou utilizar aqui a lei de Boyle, eu vou utilizar a lei de Charles. E a lei de Charles fala o quê?
fala que o volume e a temperatura são diretamente proporcionais. E para uma mudança de estado, quer dizer o quê? Que o VA sobre TA, ou seja, volume do estado intermediário sobre temperatura do estado intermediário, é igual ao volume do estado 2 dividido pela temperatura do estado 2. Ou seja, eu estou aplicando a lei de Charles nessa transformação do estado intermediário para o estado 2. Então, por que eu estou fazendo isso, gente? Eu estou fazendo toda essa jogada porque lá na frente, daqui a pouco, eu vou querer mostrar para vocês uma equação de estado que envolva as 3 variáveis de estado. Porque vocês puderam perceber que na lei de Boyle eu estou mantendo uma variável constante, que é a temperatura, e estou trabalhando com as outras 2 variáveis. Já na lei de Charles eu mantenho a pressão constante e trabalho com 2 variáveis. Só que é interessante para mim ter uma equação que eu consiga trabalhar com as 3 variáveis ao mesmo tempo. Então, por que é importante isso? Porque digamos que eu estou trabalhando com o sistema gasoso, lá no laboratório, e aí eu tenho variação de temperatura, volume e pressão. Saindo de um estado e indo para outro. Aí o pesquisador, ou vocês lá no laboratório, vão poder falar, cara, aqui eu não vou poder utilizar a lei de Boyle nem a lei de Charles, porque está variando tudo. Então, o que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar uma lei geral, que envolva a variação das 3 propriedades aqui. Beleza? Então, por isso que eu estou montando todo esse esquema aqui, para a gente chegar numa equação que consiga tratar disso que eu estou falando. Das 3 variáveis de estado simultaneamente, dentro de uma equação. Tranquilo? Então, vamos lá. Então, esse slide aqui que eu mostrei para vocês foi para caracterizar uma transformação gasosa que está acontecendo aqui, para a gente poder chegar nas equações. Então, eu tinha um estado 1, passei por um estado intermediário e cheguei no estado 3. E cheguei no estado 2, beleza? Então, e eu estou usando esse sistema aqui para eu poder demonstrar a equação geral dos gases. Porque eu poderia muito bem na aula aqui falar, existe o P1 sobre T1 sobre P1 V1 sobre T1 igual a P2 V2 sobre T2. Essa é a equação geral dos gases. Beleza, poderia muito bem falar isso. Só que aqui eu estou querendo demonstrar para vocês um caso específico em que a gente consegue demonstrar a própria equação geral dos gases. Eu estou querendo demonstrar para vocês. Tá? E aí a gente montou esse experimento aqui virtual não, montou essa condição que eu estou mostrando para vocês aqui, a transformação gasosa lá do slide anterior, e aí montando as equações correspondentes para essas transformações, para a gente chegar na equação geral dos gases, beleza? Então, primeira coisa, vamos com calma aqui, essa parte aqui foi onde eu acelerei ontem, beleza? Por conta do tempo. Então, essa equação aqui é a equação lá da mudança do estado 1 para o estado intermediário, que ela é uma transformação isotérmica, então usei a lei de Boyle, tranquilo? Então tá aqui. O que foi que eu fiz aqui? A única coisa que eu fiz aqui foi colocar o A em evidência, ou seja, eu isolei o VA, eu isolei o VA, volume A, e aí eu passei o PA para lá dividindo. Então virou P1 vezes V1 dividido por PA. Então o que eu fiz aqui foi somente isolar o VA, tranquilo? Então tá aqui o VAzinho isolado, tá? Então aqui é só um mathematics. Lá na segunda equação que eu mostrei para vocês, ela já emprega a lei de Charles, beleza? Ela foi mostrada lá que o VA sobre TA é igual a V2 sobre T2. Só que o VA, que está aqui na lei de Charles, ele é o mesmo VA que apareceu lá na lei de Boyle da primeira transformação, para o estado intermediário. Então, vou pegar esse VA e vou substituir aqui dentro da lei de Charles. Ou seja, o VA, que foi o volume do estado intermediário, foi isolado lá na lei de Boyle. E aí eu peguei o próprio VA e joguei dentro da lei de Charles. Beleza? Então, é por isso que está aparecendo aqui, ó, P1 vezes V1 dividido por PA. Porque é justamente o VA que foi isolado foi substituído aqui, dividido por TA, que é o próprio TA daqui, ó. Beleza? Isso vai ser igual a V2 sobre T2. Então, o V2 sobre T2 é lá da lei de Charles ainda lá. Então, não teve alteração de nada. Beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente, com essas equações aqui, vamos realizar um arranjo matemático. Vocês estão percebendo que P1 vezes V1 dividido por PA dividido por TA é uma espécie de divisão de frações. E aí, divisão de frações, o que a gente faz? A da matemática elementar. A gente conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, o que eu estou fazendo aqui? O P1 V1 dividido por PA, eu conservei e multipliquei pelo inverso de TA, que no caso vai ser 1 sobre TA. Beleza? Então, a gente fez essa jogada matemática aqui. Outra coisa que a gente fez aqui foi pegar o próprio T2, que já estava dividindo aqui por V2, e já jogamos lá na outra fração, tá? Que a gente estava trabalhando. Então, esse passo aqui, ó,
ele ficou um pouco estranho, tá? Então a gente vai refazer ele com calma aqui para vocês entenderem, para quem não entendeu. Ó. Então o que foi que eu falei aqui nessa passagem? Ó? Nessa passagem que eu falei para vocês, eu vou conservar a primeira fração. Ó. Então eu vou fazer assim, ó, P1 vezes V1 dividido por PA, conservei a primeira fração e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Quem que é o inverso da segunda? Se a segunda é TA, então o inverso vai ser 1 sobre TA. Beleza? Que é esse próprio TA aqui, ó. Tá? E isso vai ser igual a quem? Vai ser igual a V2 sobre T2. Beleza? Então o que eu vou fazer aqui agora, gente? Para a gente poder chegar lá naquela equação do outro lado. Eu vou fazer isso, ó. Esse TA, ele vai multiplicar o V2 lá de cima. E esse T2 vai multiplicar o P1, V1 lá de cima. Tá? Como se fosse um produto cruzado, uma regra de 3. Aquele, produto do meio é igual ao produto dos extremos. Então só estou fazendo aqui um produto cruzado. Então é por isso que quando eu faço esse produto cruzado, o T2, ó, ele vai aparecer multiplicando aqui o P1, V1. O PA gera o denominador lá da fração inicial que eu conservei, então ele vai permanecer aqui. E vai ser igual ao V2, que é o próprio V2 que já estava aqui da lei de Charles, multiplicado por TA. O TA é o que estava aqui, ó, que era o inverso lá da fração, que ele vai passar para o outro lado multiplicando. Beleza? Então é por isso que a gente chegou nessa equação aqui. Certo? Espero que tenha sido claro. Se vocês não entenderam agora, tentem refazer no passo a passo vocês mesmos aí, no caderno de vocês, no material, até chegar na mesma equação, beleza? Então, de posse dessas informações aqui, dessa equação que eu marquei em lilás aqui agora, a gente fez o quê? A gente fez de novo um produto cruzado. Esse PA vai multiplicar lá o V2 e o TA. E o P1 vezes V1 vezes T2 vai permanecer constante, não vai multiplicar ninguém. Ele, na verdade, ele vai multiplicar, ele vai multiplicar o denominador do V2 sobre o TA, que no caso é 1. Só que o 1 não aparece, né? Então, quando ele multiplica o P1, V1 vezes T2, quando ele multiplica 1, ele vai dar o próprio V1, ele vai dar o próprio P1, V1, T2, né? Que ele multiplicou 1, vai dar ele mesmo. E aí, no caso, o V2 e o TA estão multiplicando o PA, então por isso vai virar PA, V2, TA, tá? Eu estou sempre falando PA, P2, V2, porque vocês têm que entender. Sempre que eu falar PA é a pressão do estado intermediário, V2 é o volume do estado 2, TA é a temperatura do estado intermediário. Tá? Então, estou usando essas nomenclaturas aqui rápidas, mas vocês devem saber o que elas se referem, para não ficar só siglas aí aleatórias, beleza? Outra informação importante que a gente vai comentar aqui agora é o seguinte, ó, a gente já definiu nas transformações de estado, a gente definiu não, foi mostrado para vocês, ou foi falado para vocês, que a transformação do estado 1 para o estado intermediário era a transformação isotérmica, ou seja, o T1 é igual ao TA. E foi mostrado que do estado intermediário para o estado 2 era a transformação isobárica, ou seja, a pressão era constante. Então, o PA, do estado intermediário, ia ser igual ao P2 do estado 2. Né? Então, se a gente está admitindo que essas igualdades, a gente está admitindo que as transformações elas acontecem sobre essas condições de igualdade, então eu vou poder substituir esses valores aqui de temperatura e pressão dentro lá da minha equação principal. Então é o seguinte, ó, onde tinha aqui, ó, aí eu tô, na verdade aqui, ó, eu tô repetindo essa mesma equação, ó, essa equação aqui que eu tô marcando aqui para vocês, ó, em lilás, que eu tô marcando agora, ó, eu repeti ela aqui embaixo, ó, então ela foi repetida, tranquilo? Repeti. E aí no caso, onde tinha PA, eu substituí por P2, porque eles são iguais. E onde tinha TA, substituí por T1, que eles eram iguais. Tranquilo? Então, eu fiz somente a substituição aqui, tá? Aí alguém fala, professor, por que você substituiu? Porque lá no início da transformação, eu falei que elas eram constantes, que eram iguais, essas condições aqui. Que no caso era a temperatura, para a transformação isotérmica, e a pressão para a transformação isobárica, tá? Então, elas são iguais. E aí, agora, a gente conseguiu chegar nessa equação aqui, ó. Beleza? Só que essa equação, ela pode sofrer aquilo que a gente chama de rearranjo matemático, tá? Então, que rearranjo matemático é esse, professor? Eu peguei tudo que tem índice 1, ou seja, que refere-se ao estado 1, e deixei de um lado da equação, do lado esquerdo. E tudo que tem índice 2, que refere-se ao estado 2, ao estado gasoso 2, eu deixei do lado direito, tá? Então, tudo
que pertence ao estado 1, eu agrupei do lado esquerdo. E tudo que pertence ao estado 2, eu agrupei do lado direito. Tá? Então agora eu tenho uma equação que trata das 3 variáveis de estado ao mesmo tempo. Ou seja, que equação é essa? Só para vocês entenderem, ó, o P1, o V1, ó, P1 vezes V1 vezes T2, o que eu fiz? Eu peguei o T2, joguei lá para baixo e peguei esse T1 que está multiplicando aqui, ó, e joguei aqui para baixo, ó, beleza? Então foi só de novo uma multiplicação, ou seja, o T2 está multiplicando P1 V1, então vai passar para o outro lado o quê? Dividindo. O T1 está multiplicando P2 V2, vai passar para o outro lado dividindo, né? Sempre passa com uma operação inversa. E aí, quando ele passa dividindo, ele chega nessa equação aqui. Então, essa equação aqui ela é importante para a gente por aquilo que eu já tinha falado anteriormente. Porque ele vai tratar das 3 variáveis de estado ao mesmo tempo. Então, se eu estiver no laboratório fazendo um experimento e lá eu vou ter variação de pressão, variação de volume, variação de temperatura, eu não vou precisar ficar tentando deixar uma constante para trabalhar lá com a lei de Boyle ou com a lei de Charles. Eu vou poder utilizar essa equação aqui, que eu estou mostrando para vocês, que ela trata das 3 variáveis de estado ao mesmo tempo. Tá? E aí a gente fica mais fácil de trabalharmos. Então, só lembrando, do lado esquerdo eu tenho a pressão, o volume e a temperatura para o estado 1, ou para o estado inicial. E do lado direito eu tenho a pressão, volume e temperatura para o estado 2, ou que poderia ser também o estado final. Beleza? Então vamos lá. Outra coisa, alguém vai falar assim, professor, essa equação ela tem a ver com as equações lá das leis de Charles e Boyle? Ela obedece lá aquilo que a gente estudou? Claro que obedece. Por quê? Porque percebe ó, que o P e o V eles estão multiplicando um em relação ao outro. E eu falei para vocês que quando tem essas multiplicações aqui em cima, quer dizer que essas 2 variáveis elas são inversamente proporcionais. Já o P sobre o T e o V sobre o T, vocês estão vendo que é uma divisão, um quociente. E elas obedecem na lei de Charles, que quer dizer que o V e o T e o P e o T são diretamente proporcionais entre si. Tá? Então a equação geral aqui ela obedece lá as equações das leis específicas que a gente tinha visto. Beleza? Então aqui esse slide aqui que eu estou mostrando para vocês aqui agora é um resumo, tá? Então a gente viu lá a lei de Boyle, transformação isotérmica, lei de Charles, transformação isobárica. A gente viu também a outra lei de Charles para transformação isocórica, na qual a gente tem o volume constante, tá? E aí a junção dessas 3 leis fez surgir essa lei geral, ou equação geral dos gases. Então, gravem bem esse nome. Equação geral dos gases. Que ela está querendo dizer? Ela é geral porque ela está trabalhando com todas as propriedades ao mesmo tempo. Faz uma generalização. Então, a equação geral dos gases, ela fala isso. Que a pressão vezes o volume dividido pela temperatura de um estado gasoso inicial é igual a pressão vezes o volume dividido pela temperatura de um estado final. Para uma transformação gasosa simples, beleza? Então, essa que eu estou apresentando para vocês aqui é aquilo que a gente chama de equação geral dos gases, beleza? Então, vocês já, para quem já estudou, tá dando uma revisada, mas para quem ainda não viu, foi apresentado para vocês aqui agora a equação geral dos gases, beleza? Além da equação geral dos gases e lá da lei de Avogadro, e lá da lei de Charles, lei de Boyle, que vimos anteriormente, tem também mais uma informação importante aqui, que é o princípio de Avogadro, tá? O Avogadro foi um cara bastante importante, né? Tem o número dele aí na química, lá, o 6,02 vezes 10 elevado a 23, que vocês todos conhecem. Só que ele foi um físico, um químico, que deu bastante contribuição aqui no estudo dos gases. E ele elaborou um princípio, tá? Sempre lembrando que o princípio, ele não, especificamente não é uma lei, ele é uma observação experimental que ela está categorizada como princípio, tá? Dentro da ciência, a gente tem algumas categorizações de informações, né? A gente tem teoria, tem lei, tem princípio, tem postulado. Então, é importante a gente ver que, do ponto de vista de Avogadro, do ponto de vista de Boyle e Charles, lá é lei. Porque foi comprovado através de vários experimentos. Digamos assim, a lei ela tem um status mais elevado por conta da própria comprovação através de experimentos. Já o princípio, ele tem, digamos, um status um pouco inferior. Por conta mesmo da questão de alguns experimentos que não tem, digamos assim, uma fidelidade tão grande ou carência de experimento. Então, ele antes de chegar ao status de lei, ele tem esse status intermediário, de princípio, tá? Então, ele é um pouco acima do postulado, porque o postulado é mais filosófico, o cara cita que isso existe e pronto. Já o princípio, ele tem alguma evidência experimental, mas não tem o mesmo poder de uma lei, por conta da quantidade de experimentos que é realizada. Então, deixando essa história aqui de lado um pouquinho, só um pouco de curiosidade,
a gente vai estudar agora o princípio de Avogadro para o estado gasoso, tá? Então, que princípio é esse? Ele falou assim, ó, nas mesmas... Cadê a caneta, professor? Cor da caneta? Ah, marca texto, não. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Você percebe que eu dei uma viajada. Vamos lá. O princípio de Avogadro fala assim, ó, ele fala que... Rapaz, como é que pode? O princípio de Avogadro, ele fala que nas mesmas condições de temperatura e pressão, um determinado número de moléculas de gás ocupa sempre o mesmo volume, independentemente da sua identidade química. Então, esse é o princípio de Avogadro, tá? Por que ele é importante, professor? Porque ele foi um princípio que ele vai ajudar a complementar as ideias lá de Boyle e de Charles para a gente poder chegar numa equação mais geral do estado gasoso, tá? Então, foi uma informação que foi incrementada aquelas informações que já existiam anteriormente, propostas por Boyle e Charles, tá? Então, o que a informação aqui de Avogadro passa para a gente? Ele fala que o volume, ele quer dizer que o volume ocupado por um gás, ele é diretamente proporcional ao número de moléculas, ou também pode ser interpretado como diretamente proporcional ao número de mols de gás, tá? Então, ele fala assim, volumes iguais de determinados gases, eles vão conter o mesmo número de moléculas, ou o mesmo número de mol, independentemente da quantidade química. Então, por exemplo, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo falar que 10 litros de nitrogênio e 10 litros de metano, digamos assim, se você for lá medir o número de moléculas, ele está querendo dizer que o número de moléculas será iguais. Por quê? Porque eu estou tendo o mesmo volume, 10 litros de metano, 10 litros de nitrogênio. Só que uma informação importante, admitindo que os dois gases estão nas mesmas condições de temperatura e pressão. Beleza? Essa informação é importante. Tá? Então é isso que ele fala aqui pra gente. Ó. Por exemplo, ele fala... Aqui a gente tem uma caixinha, a gente tem 3 caixinhas com 3 moléculas de H2, né? Então, essas 3 caixinhas com 3 moléculas de H2, de acordo com o princípio de Avogadro, ele fala assim, ó, se eu tenho 3 moléculas de H2, eu vou ter 3 mols, que eu falei que o V é proporcional ao número de mols, e vou ter 3 volumes, ou seja, o volume ele é diretamente proporcional ao número de moléculas e ao número de mols. Então, se eu tenho 3 moléculas, também tenho 3 mols de H2, quer dizer que eu vou ter 3 volumes. Aqui não, ó. Já para a molécula de N2, aqui eu tenho somente uma molécula nessa caixinha aqui, ó, só uma molécula. Se eu tenho uma molécula, aqui também eu tenho um mol. Se eu tenho um mol, aqui eu só tenho um volume de N2, beleza? E aí, aqui é uma reaçãozinha, né, do 3H2 com N2 para formar o 2NH3. E aí o produto aqui, que é o NH3, eu tenho o quê? Eu tenho 2 caixinhas com 2 NH3, ou seja, 2 moléculas de NH3, que corresponde a 2 mols de NH3 e corresponde a 2 volumes de NH3. Beleza? Então aqui eu estou querendo mostrar para vocês a relação direta que existe entre volume e número de mols, ou número de moléculas. Beleza? Certo, então quem escreveu essa relação aqui pra gente foi Avogadro, tá? E aí, de posse dessas informações aí, que a gente já estudou até agora, desde a lei de Boyle, lei de Charles e agora Avogadro, a gente vai chegar numa coisa chamada de equação dos gases ideais, beleza? Como que foi montada essa equação dos gases ideais, tá? Assim, ó, a gente já estudou a lei de Boyle, né? A lei de Boyle está aqui, que é aquela que é o P vezes o V é igual a uma constante, aqui ela está escrita de maneira diferente. Estamos a lei de Charles, né? E aqui eles chamam de lei de Avogadro, mas aqui na verdade é o princípio de Avogadro, beleza? Então a gente falou aqui do princípio de Avogadro, que é o V proporcional ao N, tranquilo? Então quando a gente combina essas 3 equações, ou essas 3 proporcionalidades aqui, equações não, quando a gente combina essas 3 proporcionalidades aqui, a gente pode combinar elas dentro de uma proporcionalidade única, mais completa, mais complexa. Que proporcionalidade única é essa? É essa daqui que eu estou mostrando para vocês. Ó. É o V, percebe que o V está aqui do lado esquerdo em todos os casos. Ó. O V está aqui do lado esquerdo em todos os casos. Então o V está isolado do lado esquerdo. Beleza, isolei lá o V. Então o meu V, ele é proporcional, ao T e ao N. Se ele é diretamente proporcional ao T e ao N, então quer dizer que ele vai estar aqui no numerador, o N e o T. E o meu V, de acordo com a lei de Boyle, ele é inversamente proporcional ao P. Portanto, se ele é inversamente, o P vai estar aqui na divisão, aqui, no denominador da minha divisão. Então aqui eu já tenho uma equação
De novo, errei. Aqui eu já tenho uma relação de proporcionalidade entre V, N, T e P. Só que eu falei para vocês na aula passada que geralmente na química, ou na ciência de modo geral, a gente não quer essas informações de proporcionalidade somente, informações qualitativas. A gente quer informações quantitativas. E para eu poder adquirir essas informações quantitativas, é necessário eu sair de proporcionalidades para igualdades. E aí, para esse sinal de igualdade sumir, é necessário que eu adicione uma constante. Então, quando eu adiciono uma constante aqui na minha equação, o meu sinal de proporcionalidade some e surge então o sinal da igualdade. Então, aquilo que eu tinha proporcionalidade vira igualdade. Então, a minha equação aqui agora sim eu posso chamar de equação. Vai ser o quê? Vai ser V igual a constante de proporcionalidade, que eu vou chamar de R, vezes N, vezes T, dividido por P. E essa equação aqui, ela pode ser rearranjada. Como que vai ser rearranjada, professor? Esse P vai multiplicar o V lá de cima. Então, o P que está dividindo aqui, passa para lá multiplicando. Então, vai ser o quê? Vai ser PV igual a NRT. Essa é a equação mais famosa, uma das equações mais famosas da química e da física, digamos assim, que é a equação que descreve o estado gasoso. Ela quer dizer o quê? Quer dizer que a pressão vezes o volume é igual ao número de mol vezes uma constante R vezes a temperatura. Por que essa equação aqui é importante, professor? Porque agora, essa equação aqui, ela trata o estado gasoso não apenas mais com variações, ela trabalha com um valor específico de pressão, de volume, de temperatura e de número de mol. Tá? Eu não preciso mais de variação para me ter informações quantitativas. Agora, o próprio estado gasoso em si, sem sofrer variação nenhuma, eu posso trabalhar ele agora com essa equação geral dos gases. Tá? E aí alguém pode perguntar, professor, esse valor, esse R, vale o quê? Vale quanto? Esse R é chamada de constante universal dos gases. Ela vale 0,082 atm vezes litro vezes Kelvin menos 1. Tá? Então é importante essa questão das unidades aqui nesse R, tá? Que eu vou já comentar com vocês. Então, essa equação geral aqui, essa aqui é a equação dos gases ideais, tá? Ou seja, daqui a pouco a gente vai estudar o que é um gás ideal. Então, essa é a equação que descreve o comportamento do gás ideal. É P vezes V igual a NRT. Tá? Então, ele mostra de maneira quantitativa a relação direta que existe aí entre as variáveis de estado e agora com o incremento de mais uma variável, que no caso é o N, número de mol. Beleza? Esse R, gente, o R vocês vão ter que ter muito cuidado aí nos exercícios de vocês, tá? Porque o R, ele é apresentado pra gente, que é a constante universal dos gases, ele apresenta diferentes valores de acordo com suas unidades. Então, se você quer calcular alguma coisa específica, você tem que usar o R correto. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Digamos que, por exemplo, se você utilizar lá na equação geral, na equação dos gases, na equação do gás ideal, se você utilizar a pressão em Torr, você vai ter que utilizar um R. Se você utilizar a pressão em Pascal, você utiliza outro R. Se você utilizar a pressão em atm, você vai ter que utilizar um outro R, que no caso é 0,082. Beleza? Que no caso é o mais utilizado. Só que eu não tenho certeza se é o sistema internacional. Depois eu vou conferir para vocês qual que é o R do sistema internacional. Mas o 0,082 é o mais usado aqui na química, beleza? E aí quando a gente está trabalhando lá com termodinâmica, que a gente quer trabalhar com energia, aí o R que eu uso é esse aqui, ó, 8,314,46 Joule vezes Kelvin menos 1 vezes mol menos 1. Por que é esse que eu uso, professor, lá na termodinâmica? Porque o Joule é a unidade de energia. E aí o meu R já está expresso em unidade de energia. Tá? Então por isso que na termodinâmica eu uso esse R aqui. Beleza? E aqui nos gases a gente vai utilizar, a princípio, esse que tem o ATM. Só que se as pressões vierem diferentes, vocês vão ter que fazer uma conversão aqui dos R's e utilizar o R corretamente para poder ter o cancelamento de unidade. E o valor numérico lá da conta que você fizer, ela tem que também ter correlação com a unidade. Senão você vai calcular um curso numericamente e a unidade não bate. E aí não faz sentido dentro da parte da química. Então, quando a gente chegar nessa parte aqui de gases, a análise dimensional torna-se um fator bastante importante. Ou seja, as unidades têm que estar coerentes com aquilo que eu estou calculando. Beleza? E aí, agora eu vou comentar para vocês aqui, eu vou comentar com vocês aqui mais informações sobre os gases ideais, tá? Então, essa equação aqui que eu mostrei para vocês, ó, que é o PV, né? PV igual a N vezes R, o R bonito, vezes R, vezes T, ou seja, PV igual a NRT. Né? Essa equação é a equação de estado, né?
é a equação de estado. Ela define ela é, no caso, alguém pode perguntar assim, professor, essa equação é aplicada a todos os gases? Não. Ela só é aplicada àqueles gases que são ditos gases ideais, ou seja, gases que têm um comportamento de um gás ideal. Aí alguém fala, professor, mas que gás é esse que tem um comportamento de um gás ideal? São os gases que eles se apresentam sob baixas pressões, tá? Porque os gases, quando eles têm altas pressões, eles estão mais intensamente, estão com movimentos aleatórios mais intensos. E aí, possivelmente, esses movimentos mais intensos, eles vão poder ocasionar interações entre as moléculas de gases, tá? E aí a gente vai ter algumas modificações da lei do gás ideal. Então essa lei do gás ideal, ela é admitida para casos em que a pressão é próxima de zero. E aí os gases vão estar basicamente bem comportados, os gases não vão interagir um com o outro, então os gases vão se comportar como se fossem moléculas individuais. Então ela é chamada de lei limite porque ela só é válida sobre certos limites. Que limites são esses? São quando os gases apresentam pressões tendendo a zero, próximas de zero, tá? Aí alguém fala assim, professor, mas na vida real é assim? Não, na vida real é diferente. Então, a lei dos gases ideais é apenas um modelo para representar o comportamento do gás, tá? Quando a gente quiser estudar os gases reais, existe outra equação, que é a equação de Van der Waals, que a gente vai ver lá na frente, que é para o comportamento do gás real. E essa equação de Van der Waals, ela foi desenvolvida justamente para corrigir os defeitos dessa equação do gás ideal, tá? Só lembrando, de novo, essa equação do gás ideal, ela é um modelo. Ela serve para modelar o comportamento do gás. Se ela é um modelo, ela é uma lei limite, no caso, ela só serve sobre certos limites, ou seja, sobre pressões baixas, pressões que estão próximas de zero. Se as pressões são altas, essa lei do gás ideal ela vai falhar. Alguém fala, como que ela vai falhar, professor? Quer dizer que você, quando for aplicar ela para calcular a pressão de um gás que tem pressão alta, digamos assim, ele vai dar um valor. E esse valor, ele não vai ser o correto, tá? Ele não vai ser o valor correto de fato. Por quê? Porque esse modelo ele vai falhar para aquela condição de pressão alta. E aí você vai ter que usar outra equação para fazer esse cálculo de pressão e aí calcular a pressão mais próxima da pressão correta, da pressão real. Beleza? Então isso a gente vai ver mais na frente, tranquilo? Então aqui embaixo tem um resuminho para vocês aí, do que foi mostrado nessa aula de hoje. Fala que a lei dos gases ideais, que é o PV igual a nRT, ela resume as relações entre pressão, volume, temperatura e a quantidade de moléculas de um gás ideal, ou seja, o número de mols, viu? E ela é usada para avaliar o efeito das mudanças nessas propriedades, tá? Ela é um exemplo de uma lei limite, tá? Por que ela é um exemplo de uma lei limite? Porque ela é aplicada sobre certos limites, que no caso eu falei, para pressões relativamente baixas, tá? Outra informação importante aqui para a gente, que eu vou comentar aqui com vocês, é em relação ao volume molar, tá? O volume molar, ele é definido como sendo o volume ocupado por um mol de moléculas, tá? O volume molar é o volume ocupado por um mol de moléculas. E matematicamente, ele pode ser definido assim, ó, volume molar é igual ao volume dividido pela quantidade, tá? Então, se alguém vai falar assim, quem já estudou lá no ensino médio concentração, vai ver, caraca, lá no ensino médio concentração é igual a quantidade dividido por volume, já que não, o volume é dividido pela quantidade, é meio que o inverso, tá? Então aqui a gente vai trabalhar com volume molar. Então é o volume ocupado por mol de moléculas. E a fórmula matemática do volume molar, representado por Vn, é igual ao V dividido por N. Então volume molar é o volume dividido por número de mol, beleza? E aí, eu posso pegar esse V sobre N e brincar lá, jogar esse V sobre N lá com a equaçãozinha com a equação lá dos gases ideais que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Então eu posso pegar o V, ó, vocês vão perceber, ó, vocês vão entender aqui, ó, PV igual a N vezes R vezes T. P, aí eu vou isolar o V vai ser igual a N vezes R vezes T dividido por P. E aí o que eu fiz? O volume molar é igual a V dividido por N. Só que quem que é o V? O V vai ser igual a NRT dividido por P. Então eu peguei esse valor aqui, ó, de V e joguei aqui dentro da minha equação do volume molar. E aí por isso que surgiu isso aqui, ó.
beleza? Aí o que acontece? O N cancela com N e eu vou ter RT sobre P. Então, o volume molar ele é igual a RT sobre P para o gás ideal, beleza? Então, agora eu já sei calcular outra propriedade do gás. Eu sei calcular agora o volume molar. O volume molar é igual a RT sobre P, beleza? E aqui eu apresentei para vocês, eu estou apresentando para vocês alguns volumes molares dos gases. Ó. Tem o argônio, o volume molar do argônio, dióxido de carbono, nitrogênio, oxigênio, hidrogênio. E tem volume molar previsto para um gás hipotético, utilizando a equação do gás ideal. Vocês vão perceber aqui, gente, que o volume molar ele é aproximadamente, vocês vão perceber aqui que o volume molar ele é aproximadamente igual a 22 litros, no caso, né? Deixa eu colocar um carregador aqui, para o telefone ligar. Então, o volume molar, vocês estão percebendo aqui, que ele é aproximadamente igual a 22, né? Tem algumas variações para os diferentes gases, então isso já é uma curiosidade importante aí para a gente, tá? Que é justamente isso que foi comentado aqui embaixo. O volume molar de todos os gases é cerca de 22 litros por mol em 0 graus e 1 atm. Será que o telefone está carregando? Acho que está. Beleza? Então aqui nós estudamos mais uma propriedade, que foi o volume molar. Tranquilo? Agora eu vou apresentar para vocês mais outra informação importante. Tá? Que informação importante é essa, professor? É aquilo que a gente chama dentro dos gases de condições normais de temperatura e pressão, que é uma coisa que vocês vão ver muito falar dentro do estado gasoso ou até em jornais, algumas informações aí que levam em conta a ciência. Tá? As condições normais de temperatura e pressão, que é chamada de CNTP, ela é definida exatamente como sendo 25 graus Celsius, ou 298,15 Kelvin, e 1 bar. Beleza? Então, toda vez que eu falar para vocês, gente, essa questão apresenta um gás que sofre uma transformação sobre condições normais de temperatura e pressão, aí eu não vou precisar dizer na questão que condições são essas, vocês já vão saber, que é o quê? É 25 graus Celsius, ou 298 Kelvin, e 1 bar. Beleza? Outra coisa também que aparece muito aí nos livros, nos artigos científicos, é temperatura e pressão padrão. Temperatura e pressão padrão é exatamente 0 graus Celsius, ou seja, já é diferente, é 0 graus Celsius e 1 atm, valores exatos. Então, vocês vão perceber que para condição padrão, para condições normais de temperatura e pressão, a pressão lá ela é em uma unidade, é no 1 bar. Já para temperatura e pressão padrão, eu já estou trabalhando com 1 atm. E aí, no caso, as temperaturas, obviamente, elas mudam. Então, vocês vão ter que ter cuidado com essas definições. Tá? Do ponto de vista prático, isso aqui não vai fazer muita diferença, mas do ponto de vista, se a gente for trabalhar com questões mais rigorosas, é importante que o nosso conhecimento esteja o mais exato possível. E isso leva em conta, inclusive, as unidades aqui das condições de temperatura e pressão padrão e temperatura e pressão sob condições normais. Beleza? E aí aqui está uma tabelinha para vocês darem uma olhada depois, que mostra o volume molar de um gás ideal sobre essas condições que eu acabei de falar para vocês, né? Condição padrão e condições normais de temperatura e pressão. Outra grandeza que eu posso calcular dos gases é a densidade, tá? Então, percebe que eu apresentei para vocês lá a equação geral dos gases, né? E aí depois eu calculei uma propriedade através da equação geral dos gases, que foi o volume molar. Aqui agora eu quero calcular outra propriedade utilizando a equação geral dos gases, utilizando a equação do gás ideal, PV igual a nRT. Que propriedade é essa que eu quero calcular aqui agora? É a densidade. Densidade, você já sabe, é massa dividido por volume, né? Então, densidade é massa dividido por volume. E aí, aqui, essa massa, a gente fez alguns rearranjos matemáticos aqui, ó. Primeira coisa, eu sei que o número de mol ele é igual a massa dividido pela massa molar. Consequentemente, a minha massa vai ser igual ao número de mol vezes a massa molar, que é o M maiúsculo. Beleza? Outra coisa, eu falei para vocês que o volume molar
é igual a V, né? Vm, volume molar, é igual a V dividido por N. Consequentemente, o meu volume normal, ele vai ser igual ao volume molar vezes o N. Por quê? Porque o N está dividindo aqui, passar multiplicando o volume molar. Então, peguei essas duas grandezas aqui e joguei na expressão da densidade. Então, onde tinha M, virou o quê? N vezes M maiúsculo. Está aqui. E onde tinha V, virou volume molar vezes N. Está aqui. E aí a gente, obviamente, eu eliminei o N aqui, nos dois casos, né? Foram cancelados. E aí virou M maiúsculo, que é a massa molar, dividido pelo volume molar. E aí o volume molar, vocês já viram lá na expressão anterior, que o volume molar, ele era igual a quem? Ele era RT sobre P, né? E aí quando a gente vem para cá, ó, então virou o quê? Virou M igual ao volume molar. Aliás, M dividido por volume molar. Só que o volume molar é quem? É RT sobre P, né? E aí no caso o que a gente faz? Divisão de fração. Conserva a primeira, que é o M, e multiplique pelo inverso da segunda. A segunda é quem? RT sobre P. Então, vou multiplicar por P dividido por RT, que é o inverso da segunda fração. Então, é por isso que vai virar aqui, ó, MP sobre RT. Alguém fala assim, ah, professor, então quer dizer que a densidade, lá que eu aprendi na química lá inicial, lá, que era massa por volume, só que para o gás, ela não é massa por volume, ela é massa molar vezes a pressão, dividido por R e multiplicado por T, né? Ou seja, é MP sobre RT. Então agora a gente está calculando a densidade utilizando as propriedades específicas dos gases, que é pressão, que é o R, que é o T, beleza? Já que eu não vou medir ali a massa do gás, nem o volume do gás, então a maneira mais fácil de medir é através da pressão, da massa molar, do R, que é a constante dos gases, e do T, que é a temperatura. Então eu estou medindo uma propriedade que a gente conhece bastante, que é a densidade, através de grandeza específica dos gases. Beleza? Então vocês vão perceber que através da equação do gás ideal, ela é uma ferramenta bastante importante para me calcular outras propriedades, além das propriedades que já estão inseridas dentro da própria equação. Beleza? Porque na equação lá ela tem P, que é pressão, tem volume, tem temperatura e tem o N, que é o número de mol. E aí eu consigo calcular qualquer uma dessas propriedades aqui conhecendo as outras, só fazer uma relação matemática. Só que com a própria equação eu consigo calcular propriedades externas, tipo volume molar, densidade, tá? Então eu consigo, com a própria equação dos gases ideais, eu consigo calcular outras propriedades inerentes ao gás, beleza? E obviamente que aqui eu estou demonstrando para vocês como que chega na fórmula e como que calcula, beleza? E aí tem informação importante para a gente, por exemplo, a densidade do ar, ela é 1,6 gramas por litro. Esse gramas por litro aqui é a unidade da densidade aqui para esse caso. Só que a gente sabe que a unidade padrão de densidade é gramas por ml ou gramas por centímetro cúbico, né? Aqui foi somente uma mudança de unidade para ficar um valor mais coerente para a gente trabalhar. Então eu estou mostrando para vocês aqui a densidade do ar, 1,6 gramas por litro, ou seja, 1,6 gramas de ar ocupa o volume de 1 litro. Isso sob o quê? Na CNTP. Quer dizer o quê? Sob condições normais de temperatura e pressão. Mas que condições é essa? Quer dizer o quê? Com a temperatura de 25 graus Celsius, ou 298 Kelvin, e pressão de 1 bar. Aí alguém fala, professor, se essas condições aí mudarem, professor, temperatura e pressão, a minha densidade vai mudar? É claro que vai. Por que vai? Porque a densidade depende da pressão e da temperatura. Se ela modificar, é óbvio que o valor da densidade vai modificar. É óbvio, né? Não tem nem o que dizer aqui. A própria matemática, ela já se encarrega de provar isso pra gente, beleza? Aí aqui nesse slide tem algumas informações a respeito de variação de propriedades e o que isso vai afetar na densidade. Então, vou deixar para vocês fazerem a leitura aí, interpretarem, tá? Para não ficar muito extensa a nossa aula. E é basicamente isso, galera. Essa foi a nossa aula de hoje, tá? Para finalizar essa parte aqui de gases, mas eu ainda tenho mais conteúdo de gases, porque no próximo vídeo, na próxima aula, eu vou estar postando para vocês o conteúdo de mistura de gases. O que acontece quando eu misturo dois gases no recipiente, quais as equações que eu devo usar, qual o comportamento que vai ter, tá? Então, eu espero que vocês possam estar assistindo essa aula aqui até o final. Obviamente, quem está escutando isso que eu estou falando agora já vai ter assistido, tá? E aí, possa estar logo em seguida assistindo a nossa próxima aula aí, que vai ser sobre mistura de gases, tá? Até mais, gente. Um abraço a todos e fiquem em paz. Valeu!